E hoje, meus irmãos, nesse dia dos pais, tinha muitos pais na Bíblia, e tem muitos pais na Bíblia, né? Mas eu escolhi para que nós meditássemos sobre um pai que não foi muito bom. Porque na Bíblia tem duas coisas. Você aprende com os exemplos bons da Bíblia e com os exemplos ruins. E eu queria que nós olhássemos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Nós vamos falar sobre Eli. A história de Eli, dos seus filhos, se encontra no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Eu não vou ler todos os textos, mas no capítulo 2 está dos versos de 12 a 31, capítulo 3 de 11 a 14, e no capítulo 4 de 12 a 17. Ele era um sacerdote que morava na casa de Deus, um sacerdote que vivia dentro do templo, e Eli recebeu uma promessa sobre a sua família. Olha que interessante, gente. Deus havia prometido uma bênção sobre a casa de Eli, de que a sua descendência seria abençoada servindo ao Senhor na casa do Senhor. Essa foi a promessa. Mas a Bíblia conta que Eli desagradou ao Senhor e juízo veio sobre a sua casa. E especialmente Eli desagradou ao Senhor enquanto pai. Então nós temos aqui pais biológicos, nós temos pais de consideração, homens que ocuparam esta posição paternal na vida de alguém. E nós temos aqui alguns que sonham em ser pais. Eu quero mostrar para você como é que esse homem, esse sacerdote que vivia na casa de Deus, esse homem que foi tão importante, por exemplo, na história do profeta Samuel, como é que ele desagradou a Deus e o que isso encadeou? O pecado do pai trazendo consequências na vida dos filhos. O pecado de um pai gerando pecados na vida dos filhos. Como se fosse uma espécie de movimento transgeracional. É muito interessante isso. Isso tem sido muito estudado na Europa, no mundo espiritual. Os problemas transgeracionais, isto é, problemas de uma família, ou de um homem, de um pai, de uma mãe, e que isso vai passando para os filhos e para os descendentes. Assim como, pastor Tiago, o seu pai foi um bom modelo e tem influenciado a sua vida, a vida do seu filho e do seu neto, há também o inverso. Pais que acabam influenciando de maneira transgeracional os seus descendentes de forma negativa. E foi isso que aconteceu com este sacerdote chamado Eli. Ele cometeu, anote isso, irmão, 2 pecados básicos. Os pecados de Eli estão nesses capítulos que eu acabei mencionando aqui. E aqui eu começo com uma observação: apesar de estar na casa de Deus, de sermos servos de Deus, nós podemos cometer erros graves como pais na criação dos filhos. Por isso nós temos que estar muito conectados com o Senhor, muito atentos. O primeiro pecado que Eli cometeu
foi que o texto de 1 Samuel capítulo 2, verso 29, o Senhor declara que Eli honrava mais os seus filhos do que a ele, Deus. Eu vou repetir, o primeiro pecado que a Bíblia fala sobre a vida de Eli é que ele honrava mais aos seus filhos, que eram também sacerdotes no templo, porque a linhagem do sacerdote também servia ao Senhor do templo. O nome desses dois filhos, um chamava-se Ofni e outro Finéias. Esses dois filhos eram mais amados por Eli do que o Senhor. Então aqui nós temos um pecado chamado, e eu posso chamar de filiolatria. O que é filiolatria? É quando eu coloco o meu filho no lugar de Deus. Por mais que eu ame, por mais que eu considere, por mais que eu admire, por mais que eu o respeite, ele não pode estar no trono que pertence somente a Jesus Cristo. E a filiolatria de Eli causa um problema no sistema familiar. Essa palavra serve também para você, mãe. Aliás, isso tem prejudicado, gente, muitos casamentos. Porque os filhos, pastor Clóvis, são colocados na frente do cônjuge. Isso, biblicamente, é uma inversão de valores. Eu sei que você, mãe, ama o seu filho, você, pai, ama o seu filho, mas o seu filho é fruto de um relacionamento entre você e o seu cônjuge. E é interessante o que a Bíblia diz: a única pessoa com quem você se torna uma carne só é com seu cônjuge. Nós não nos tornamos uma carne só com os filhos, apesar deles terem o nosso DNA, eles terem os nossos códigos com eles, mas eu não posso ter o meu filho no lugar de Deus. Então você, pai, e você, mãe também, cuidado com o pecado da filiolatria, inclusive na sua relação conjugal. Há uma hierarquia, há uma escala de valores de quem é mais importante. Primeiro o Senhor, na família, depois o seu cônjuge, e aí sim vem os seus filhos. Segundo o pecado de Eli. O primeiro vocês guardaram aí? Qual é o pecado? Tem alguém dormindo? Olhe para o lado aí, vê se tem um irmão, uma irmã dormindo, dá uma ajudinha, serve um café para ele. Café no culto pode ser um beliscãozinho de amor. Segundo pecado de Eli foi falta de disciplina adequada. Veja o que eu estou falando, falta de disciplina adequada. A Bíblia diz que Eli tinha consciência dos pecados dos seus filhos, de Ofni e Finéias, que eram também sacerdotes servindo no templo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis, e Eli não os puniu. É bom que os psicólogos agora vão rasgar a Bíblia aqui. Isso é uma falácia. Dizer que a psicologia inibe, proíbe a disciplina. Isso não é verdade.
mas há uma mentalidade laissez-faire, como dizem os franceses, de uma irresponsabilidade. O que eu estou dizendo é que Eli, não é que Eli não disciplinou, Eli não disciplinou adequadamente, e o Senhor o puniu. Porque, meus irmãos, quando Eli soube, isso está no capítulo 3, dos erros dos seus filhos, tem um discurso de Eli aí na Bíblia com os filhos, tem uma repreensão, mas a repreensão que Eli deu a Hófni e a Finéias não foi adequada. Não basta disciplinar, tem que haver uma disciplina adequada. Aí você vai perguntar, pastor, qual é a disciplina adequada? Isso é uma questão que você vai descobrir com Deus na criação dos seus filhos. Não espere que eu dê aqui uma fórmula. Cada família é uma família, cada relação paterna é uma. Você vai descobrir com o Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo, como o seu filho será disciplinado de maneira adequada. Em 1 Samuel capítulo 2, lá no versículo 22 a 25, tem o discurso de Eli, quando Eli advertiu seus filhos. Mas o texto diz que eles não deram atenção à repreensão de Eli. Ora, o que Eli fizera, gente, no capítulo 2, não fora suficiente. A advertência, a disciplina, a maneira que ele foi punir seus filhos foi inadequada. Isso pode acontecer conosco. Nós vemos um filho cometendo um equívoco e nós lavamos a consciência dizendo assim, eu já falei com ele, eu já disciplinei. Não. A Bíblia mostra que nós temos que ter uma disciplina adequada. Gente, olhem para mim e guardem uma coisa no coração, se não houver disciplina adequada, não há correção de caráter. Para que um pai está na vida de um filho? Para corrigir o caráter deformado pelo pecado. Assim como seu pai corrigiu você. Agora, se eu não tenho uma disciplina adequada, como que eu vou corrigir os rumos do caráter do meu filho? É fundamental a ausência de uma disciplina adequada. E aqui tem uma lei espiritual muito importante. A ausência de uma disciplina adequada faz do pai conivente com o pecado do filho. É como se houvesse um entrelaçamento espiritual. Deus deu uma responsabilidade aos pais. O pai é responsável por aquela educação, pela lapidação do caráter do seu filho, e se ele não consegue corrigi-lo, o pecado do seu filho, ele, pai, se torna conivente com esses erros e com esses pecados. Então os pecados de Eli foram dois. Guardaram isso? Filholatria. Eli honrava mais os filhos do que ao Senhor. E segundo, Eli não corrigiu adequadamente. Segundo ponto da nossa reflexão, vamos ver agora quais foram os pecados dos filhos. Você, filho, pode avaliar a sua própria vida, e essa palavra vai para todos nós. E Deus diz uma coisa muito dura aqui, 1 Samuel 2,12, 1 Samuel 2,12, os filhos de Eli eram ímpios, mas espera aí, os caras eram crentes, estavam dentro da igreja,
Pior, eles eram crentes, entre aspas, e estavam servindo no templo ao povo. Vejam como uma coisa não tem a ver com a outra. A conversão é mudança de caráter, é mudança de comportamento, é transformação espiritual, é novo nascimento. O fato de uma pessoa estar dentro da igreja e até servindo na igreja não necessariamente evidencia uma conversão. Os irmãos estão me entendendo? Tem muitos filhos dentro da igreja, tem muitos que estão até servindo, mas podem não ter tido uma experiência com Cristo. Isso é muito sério. Vou citar alguns pecados de Ófine e de Finéias. Primeiro, que não cumpriam o seu dever corretamente como sacerdote. 1 Samuel 2,13. Não cumpriam o seu dever sacerdotal com o povo de Deus. Levavam a obra de Deus de maneira leviana. Preste atenção, você que serve ao Senhor. Segundo pecado, roubavam. Entenda uma coisa, irmãos. Desde o Velho Testamento, os sacerdotes, aqueles que trabalhavam no templo, tinham o direito, por lei, instituída por Deus, de pegar uma parte das ofertas de sacrifícios que eram entregues quase na sua totalidade através de alimento, um bezerro oferecido, carne especializada. O sacerdote que trabalhava e morava no templo, como diz Paulo, o obreiro é digno do seu salário, ele tinha o direito de tirar para o seu sustento parte do que era entregue no templo. O problema é que Ófine e Finéias, leiam o texto, usurpavam do direito, roubavam, tiravam muito além do que precisavam e ainda ameaçavam os ofertantes. Terrível. Ameaçavam os ofertantes. Sabe o que eu vejo no caráter desses dois? Os caras estavam tão familiarizados com andar na igreja, com andar no templo, me permito usar a expressão igreja para contextualizar melhor, eles estavam tão acostumados a andar na igreja, do templo, que eles eram abusivos com as coisas de Deus. Às vezes nós e nossos filhos ficamos tão acostumados com estar com as coisas de Deus que nós nos tornamos abusivos e perdemos, gente, o temor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus não pode ser perdido. O respeito, temor aqui, entenda-se, respeito à autoridade de Deus, à grandeza de Deus, à soberania de Deus. Não se pode perder o respeito a Deus. E Ófine e Finéias, quando roubam as ofertas, quando usurpam do direito, eles estão demonstrando que perderam temor a Deus. Fiquem atentos. Eu fico de olho no meu. Esse negócio de nascer na igreja, eu não nasci na igreja, mas ele nasceu, graças a Deus. Mas tem que ficar de olho. Ele não pode ver as coisas de Deus com leviandade, não pode se tornar abusivo. E eu estou sempre dizendo, isso aqui é uma casa de oração, isso aqui é obra de Deus. Ah, você vai participar da música, então vai se preparar. Quer servir ao Senhor? Tem que haver integridade de coração. Isso é função de um pai para com um filho. Não chega aqui na igreja, não solta ele na porteira, não. Passou do portão, tá bom, tá legal. Não. Você tem responsabilidade
no comportamento dele diante de Deus, não só aqui, como em casa, para que possa ser forjado o caráter de Cristo. Amém ou não, gente? Então, os pecados de Hófni e Finéias não cumpriam o seu dever diante de Deus, profanavam e roubavam as ofertas. Terceiro, os garotos não eram fáceis, eram devassos. Estou usando essa expressão porque 1 Samuel 2:22 diz que eles se deitavam, tinham relações sexuais com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Vejam onde os caras transavam. A tenda do encontro era o lugar aonde o Senhor se manifestava ao povo. E ali na tenda do encontro, na porta da tenda do encontro, ficavam algumas servas. Imagino, isso não está no texto, mas imagino que eles, abusando da autoridade sacerdotal, molestavam as moças. Porque o texto declara, Samuel depois, Eli sabia disso. Quando Eli soube disso, foi falar com eles, mas falou de maneira inadequada, porque a Bíblia diz que eles não deram a mínima. Eles eram devassos. Se deitavam com as mulheres que ficavam na porta da tenda do encontro. Quantos pecados eles tinham até aqui? Que eu estou citando, deve ter outros, né? Mas 3 eu estou dizendo. Eles não tratavam as coisas de Deus com dignidade, eles roubavam e eles eram devassos. Mas havia ainda um quarto pecado que eles cometeram gravíssimo. A Arca da Aliança era um elemento simbólico fundamental da presença de Deus. A presença da arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E quando Deus institui a presença da arca, diz a todos os líderes de Israel que jamais a arca fosse levada em uma guerra. E 1 Samuel 4, verso 4, declara que Hófni e Finéias, como sacerdotes, consentiram com que os soldados levassem a arca de Deus para batalhar contra os filisteus. Sabe como é que foi essa história? Havia uma guerra com os filisteus, eles estavam sempre brigando com os filisteus. E naquela briga, morreram 4.000 soldados israelitas. O que eles fizeram? Vamos levar a arca. Usaram a arca de Deus como fetiche. O que é fetiche? É quando eu atribuo poder sagrado a um objeto ou alguma coisa. Usaram a arca de Deus indevidamente. Vamos levar a arca. Nós perdemos 4.000 soldados. Levaram a arca, perderam 30.000. 34.000 soldados israelenses morreram no confronto com os filisteus. E Deus havia dito a eles, e era uma ordem a Israel, que jamais a arca estivesse no fronte de uma batalha. Irmãos, há muitos pecados aqui. Versículo 25 tem uma expressão de arrepiar. Diz assim: e Deus queria matá-los. E Deus queria matá-los. A ira de Deus se acendeu. Agora eu quero fazer uma correlação. Nós falamos dos pecados de Eli, que eram 2, eu cito 2 aqui, não que ele só tivesse 2, eu estou citando 2 que aparecem no texto. A filiolatria e a falta de uma disciplina adequada. E citei 4 pecados dos filhos de Eli, Hófni e Finéias. Vejam, um pai que vive em pecado, naturalmente vai gerar filhos em pecado.
Isso é uma ordem natural da vida espiritual. Acontecem exceções? Claro que acontecem. A graça de Deus é muito grande. Mas normalmente há um processo transgeracional. Não dá aqui para que eu possa expor essa tese transgeracional, mas você pode, às vezes, pode fazer isso na sua família, desenha a linhagem genealógica da sua casa e percebe se o pecado do avô, depois foi o pecado do filho, o pecado do neto, o pecado do bisneto. É isso que se chama herança transgeracional, que os nossos irmãos europeus estão estudando, principalmente na França e na Suíça. Existem publicações muito interessantes sobre pecados transgeracionais. Alguns vão chamar isso de maneira um pouco equivocada, a meu ver, de maldição hereditária. Não é nada disso, ou não é bem isso. A questão transgeracional, ela é comportamental e não genética. Entendeu? Ela não passa do gene, ela passa pelo comportamento. Essa é a tese. Um avô que bebia, um filho que bebia, um neto que bebe, o bisneto que é alcoólatra. O bisavô teve problema de adultério, o avô teve problema de adultério, o filho tem problema de adultério, o neto tem problema de adultério. Isso é uma linhagem comportamental, familiar, é um sistema que tem que ser quebrado em nome de Jesus. O Evangelho faz isso, ele quebra os sistemas transgeracionais. Eu podia aqui estar exemplificando um pai bom, eu estou exemplificando com um pai ruim, porque a gente aprende com um pai bom e com um pai ruim, para não fazer. Então, se Eli apresenta 2 pecados, Ofni e Finéias, seus filhos, apresentam 4. E eu quero ir para o terceiro ponto da nossa reflexão, mostrando as consequências dessa relação paternal de pecado, de filhos que conseguiram dobrar os pecados do pai. Se o pai tinha 2, eles tinham 4. Gente, às vezes Deus tem um plano para a nossa família, ou para nós, e nós somos capazes de destruí-lo. Cuidado com alguns rompantes evangélicos que vão eximir a gente de responsabilidade. Ah, não, que Deus já deu uma promessa para minha casa, então vai ser tudo abençoado, não importa o que acontecer. Isso não é verdade, não. Deus pode ter, pastor Douglas, uma promessa para uma família e essa família interromper a promessa de Deus. Não estou aqui colocando a culpa num determinado cônjuge ou num filho, não. Eu estou dizendo que uma promessa que Deus faz pode ser interrompida pela própria família. Lembra o que eu disse no início, na introdução, que havia uma bênção sobre a casa de Eli? Pois é, Deus reaviu esta bênção, porque a casa de Eli interrompeu a bênção que Deus tinha para eles. Deus tem uma bênção para o seu casamento, você vai e adultera. Você toma uma decisão. É claro que você não vai gozar as mesmas consequências se você tiver sido obediente ao Senhor.
Correto, gente? Há uma relação muito clara na Bíblia entre promessa e obediência. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, mas por causa do nosso arbítrio, do nosso pecado, eu posso interromper. E isso aconteceu na família de Eli. Vou mencionar aqui algumas consequências dessa relação pecaminosa de um pai pecaminoso, de filhos pecaminosos. Primeira, 1 Samuel 2,31 diz uma coisa duríssima: eu vou eliminar as forças da família. Que coisa interessante, eu nunca tinha prestado atenção, pastor Tiago. O que é? Eu fiquei pensando o que é uma família forte, não é? A gente entende muito mais do que força física, é uma família de moral, de respeito, de boas memórias. Os escoceses, eles primam tanto pelo sobrenome, que o sobrenome está na roupa. Aqueles homens que usam saia na Escócia, aquelas saias, na verdade, são simbologias dos brasões das famílias. O sobrenome de uma família. Aliás, Provérbios diz que mais vale o sobrenome honrado do que o ouro. Quando Deus diz, eu vou eliminar as forças da família, Ele vai tirar toda aquela competência emocional, de memórias, de legado. Isso é muito grave. Uma família que tinha tudo para ser uma bênção, a família de Eli se tornou um escárnio. Eu vou tirar as forças dessa família. Esse nome tão importante, essa linhagem tão importante, eu vou parar essa gente. Gravíssimo. Segunda consequência, eu vou tirar dessa família longevidade. Versículo 31, em Samuel vai dizer, não haverá idosos na sua família. Gente, que coisa grave. O idoso, uma pessoa que chega à idade avançada, isto é uma bênção. Na nossa cultura, chega a ser uma coisa meio pejorativa, a pessoa de idade, e até alvo de, como eu diria, de deboche ou de chacota. Mas na verdade, a Bíblia diz que os cabelos brancos são a honra de um homem. Na cultura oriental, os conselheiros de uma sociedade são os anciãos. Nós temos aqui na nossa cultura latina uma visão absolutamente distorcida. E por quê? Vou fazer só um parêntese aqui. Porque no mundo capitalista, o idoso não é mais fonte de produção. E como o idoso não é mais fonte de produção, ele não gera mais dinheiro, ele consome. Essa é a visão da sociedade. Mas graças a Deus que em algumas culturas, uma pessoa idosa é sinônimo de honra. É tratada com respeito. Os jovens admiram os cabelos brancos e ainda sentam diante dos seus avós para honrá-los e ouvir suas histórias. Eu tenho uma linhagem portuguesa, como muita gente aqui. Quando você sabe que lá os seus ancestrais saem de Portugal
ou na Primeira Guerra Mundial, na época de Salazar, e foi um grande ditador lá, né? E chegam aqui para vender banana. E hoje você chega, e alguns até fizeram herança. Você já deu glória a Deus pela história da sua casa, pela misericórdia de Deus? Mas o pecado de Eli, de Ofni e Finéias, Deus diz assim: não haverá mais idoso nessa família, ninguém alcançará a idade avançada, verso 32, verso 33, os descendentes, olha que dureza, morrerão no vigor da vida. O peso da mão de Deus sobre a casa de Eli e seus filhos é gravíssimo. Terceira consequência: Deus interrompeu o ministério de Eli. Deus interrompeu. Capítulo 2, versos 35 e 36. Eu levantarei para mim um sacerdote fiel. Ele chamou Eli de infiel. Vou levantar um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração, diz o Senhor. E a interrupção do sacerdócio de Eli está em 1 Samuel 4,18, que tudo vai se cumprir como Deus havia dito. Na batalha com os filisteus, e Deus havia profetizado isso, no mesmo dia vão morrer seus 2 filhos, em idade jovem, e os 2 filhos, jovens, guerreiros, morreram na batalha com os filisteus, Ofni e Finéias. Aqueles devassos morreram. Vem o mensageiro, a mulher de um dos filhos estava grávida. Quando Eli vê o mensageiro, diz a palavra que Eli estava com 98 anos. Veja, Deus tinha projeto para ele, mas Deus interrompeu. Ele vai ao encontro do mensageiro perguntar pela batalha, e ele queria saber dos filhos. O texto diz que o mensageiro dá a notícia de que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos pelos filisteus. Ele tem um infarto. O que parece o texto é um infarto gravíssimo, porque ele era obeso e pesado, tem um mal súbito, cai para trás, e ao cair para trás quebra o pescoço. Está na Bíblia. Deus interrompe o ministério sacerdotal, morre o pai e morre os filhos, e Deus vai levantar então uma outra linhagem de um sacerdote fiel. Ô pai, eu não quero apavorar você hoje não, vai para o teu almoço. Deus te abençoe. Mas nós temos que olhar isso aqui com seriedade. Seria muito bom a gente receber hoje presentinho. Vamos receber presentinho, tapinhas e beijinhos das mulheres, né? Felicitações da família. Mas vamos olhar para isso aqui. O exemplo como não fazer. Aqui está a história de um pai que nós não queremos nem ter, nem ser. Anote isso. Nós não queremos nem ter, nem ser. E o mal que ele fez a Ofni e Finéias. Ofni e Finéias não eram filhos daquele jeito, à toa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa história trágica da casa de Eli não se repita na casa de nenhum de nós. Que sejamos pais, que acima de tudo, não podemos cometer os 2 pecados de Eli: filiolatria e ausência de disciplina adequada. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.
E não esquece, não é disciplinar, é disciplinar adequadamente. Que disciplinar ele disciplinou, mas foi insuficiente. Queria que nós orássemos. Nós começamos 8:50 orando pelos nossos pais, agradecendo. Eu até incentivo, se você tem alguma mágoa do seu pai, que você libere perdão, mesmo que ele esteja morto. Eu me lembro de um aluno do seminário. Eu era professor de uma matéria, e essa matéria era dada para alunos do 4º ano. Chamava-se Cultura Contemporânea. Ele era um estrangeiro. Eu não lembro qual era o país aqui da América do Sul, mas o aluno de 4º ano está pensando em quê? Na sua finalização, ordenação ministerial, pastorado. Ele vem de outro país para ser preparado no seminário no Rio de Janeiro, e ele diz assim: pastor, o senhor é psicólogo, eu estou em crise. Ficou sozinho depois da aula, disse: qual é a sua crise? Eu não posso ser pastor. Me preparei 4 anos para ser pastor, e chego à conclusão que eu não posso ser pastor. Eu falei: por quê? Porque eu tenho um problema gravíssimo com meu pai. Eu pensava que isso estava resolvido, mas não está. E foi nas aulas que a gente estava ministrando ali que o Espírito Santo mexeu com ele. Eu falei: vai resolver. Ele falou: meu pai está morto. Eu falei: não importa. Nós tínhamos um break no seminário. Eu falei: você consegue arrumar dinheiro e ir lá na sua terra, no seu país? Eu vou tentar, pastor. Vai lá. Resolve com o seu pai. Mas ele está morto, resolve com ele. Você não vai invocar morto, mas você vai tratar seu coração. Ele voltou do break das aulas, sorriso largo, levou a palavra literalmente, foi ao cemitério. Diante da lápide do pai, ele conversa com ele mesmo, como se estivesse conversando com o pai, e libera. Foi simbólico, o problema dele. E volta e disse assim para mim, foi uma das grandes lembranças que eu tenho da história do seminário: professor, eu estou pronto agora. O Senhor me libertou do problema de relacionamento na casa de meu pai. Eu não sei se você tem que ir ao cemitério, sei lá, mas que você libere e que você peça a Deus para ser um pai não como Eli e um filho não como Ofni e Finéias. Deus abençoe a nossa casa. Senhor, nos ajuda, Pai. Obrigado por essa palavra tão dura, de uma história tão difícil, mas que tanto nos ensina. Livra-nos, Senhor. Livra-nos da filiolatria. Livra-nos da ausência adequada de disciplina. Ajuda os nossos filhos, Senhor. Nos dê uma paternidade responsável. E, Pai, que toda a consequência do mal não venha sobre a nossa casa. Tem misericórdia de nós. Mas que a nossa casa seja um lar de bênção, de vitória e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar terminando nosso culto. Hoje à noite, 4ª mensagem sobre os pensamentos de Deus. E nós vamos ver os pensamentos do Pai no Filho, Jesus Cristo. 6:50 da noite. És o bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu
palmas fortes ao Senhor. Aleluia. Você, pai, um feliz dia dos pais, um bom almoço para vocês. Vai com Deus, que a graça do Senhor te acompanhe.